Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Estamos começando mais uma videoaula de Direito Empresarial, neste preparatório para a segunda fase do exame de ordem. Antes de mais nada, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou graduado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e pós-graduando em Direito Empresarial e Lei Geral de Proteção de Dados. Sem mais delongas, vamos ao que realmente nos interessa, vamos ao ponto em questão, sendo o ponto qual vai ser tratado nesta aula, que são patentes e desenho industrial. Pois bem, meus amigos, agora estamos inaugurando o nosso 8º bloco. E neste bloco de aula, então, iniciaremos, como diz a mais fina filosofia, pelo começo. Meus amigos, vamos falar de patentes. Isso mesmo! Mas antes de adentrarmos aos seus requisitos, ao que é propriamente dito, vamos contextualizar sobre o que é uma patente, quais são o que pode ser patenteado ou não, beleza? Então vamos lá? Vamos lá. Patentes, meus amigos. Patente. Antes de mais nada, vocês precisam saber que patente consiste em toda aquela nova tecnologia proveniente de uma atividade humana. Atenção, não é uma mera descoberta. Não é chegar e falar, nossa, descobri esse minério, vou patentear. Não, tem que ser algo novo, desenvolvido pelo intelecto humano, pela atividade inventiva. E assim, é algo totalmente inédito, jamais visto, ou é um melhoramento substancial daquilo que já existe. Quando eu digo isso, quero dizer, por exemplo, antigamente tinha o telefone e depois veio o celular. Perceba, aqui o celular não é aquilo que é totalmente novo. Não, mas houve um melhoramento substancial do telefone para o celular. Perceberam? Beleza. Falado isso, podemos patentear duas espécies, sendo a invenção ou modelo de utilidade. E vou falar sobre cada uma para vocês. Vamos lá, pessoal. A invenção é aquilo que é totalmente novo, é aquilo que partiu do zero. Então imagine só a pessoa em que criou o primeiro carro. Isso foi uma invenção. Diferente, por exemplo, do modelo de utilidade. Como eu disse, o modelo de utilidade do telefone para o celular. Perceberam? O primeiro avião, vamos supor, existem controvérsias, né? Mas vamos falar do 14 bis. Primeiro avião. Depois teve o modelo de utilidade, que é o quê? São os melhoramentos substanciais. Perceberam? É isso que eu trago à baila aqui para vocês, meus amigos. Então, patente, existe aí duas espécies, que é a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade. Beleza? Belezinha? Legal! Falado isso, eu quero que vocês percebam o seguinte, que tem que ser uma invenção e não uma descoberta, um acaso, beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora, começar a tratar melhor essas informações. Sendo que o primeiro requisito para que eu possa patentear algo é que é considerado novo aquilo que não é compreendido no estado da técnica. Então, o primeiro requisito é a novidade. Anotem aí. O primeiro requisito é a novidade. É aquilo que não é conhecido, não é compreendido no estado da técnica. Mas, Arias, o que você quer dizer com isso? Compreendido no estado da técnica. Meus amigos, é o seguinte, quando eu quero dizer não compreendido no estado da técnica, é quando aquela tecnologia ou o uso daquela tecnologia não é palpável, não é conhecido da comunidade científica. Não importa se as pessoas sem conhecimento técnico falam, nossa, mas eu nunca vi isso. Mas tem que ser na comunidade científica, percebam. Compreende? Então assim, eu nunca vi um jato supersônico, mas eu não posso falar que é uma patente de invenção, compreende? Mas sim um modelo de utilidade, invenção foi o 14 bis.
Então, percebam nesta hipótese que é toda aquela invenção ou melhoramento substancial que não é compreendido na comunidade científica. Porque se for de conhecimento da comunidade científica, não pode ser patenteado. Beleza? Mas eu trago algumas exceções, pois no direito, para toda boa regra, sempre há uma boa exceção. E às vezes há a exceção da exceção, não é mesmo? Então vou falar a primeira exceção para vocês, previstos no artigo 12. Meus amigos, quero falar sobre o período de graça. O que é isso? Não se considera como estado da técnica, não se considera compreendido no estado da técnica a divulgação de uma invenção ou de um modelo de utilidade quando ocorrida nos 12 meses que precedem os 12 meses posteriores à data do depósito ou da prioridade do pedido de patente. O que eu quero dizer isso, meus amigos? Então, vamos supor que em janeiro de 2021, eu, muito feliz, muito contente por ter descoberto, ou melhor, inventado uma caneca em que a água fica nela sozinha, eu falo água e brota água nela. Nesta invenção que eu fiz sobre essa caneca, eu, em um congresso, em um seminário, eu falo sobre esta invenção. Falando neste modelo de utilidade, falando todos os requisitos, tudo o que se deve fazer, quais os procedimentos se deve cumprir para que possa ter esta caneca aqui, em que você fala água e a água vem nela. Meus amigos, neste caso, eu estava em um período de exaltação, em um período que eu estava muito feliz. E é por isso que é apelidado, é chamado de período de graça, que é o quê? Nos 12 meses que antecedem ali a minha data, que precedem a data do depósito ou do pedido de reivindicação do pedido de patente, da prioridade do pedido de patente, automaticamente isso não se considera como não compreendido no estado da técnica. Ou seja, significa dizer que se outra pessoa escutou isso e já é do conhecimento da comunidade científica, como que faz para essa água vir parar sozinho nessa caneca, com a tecnologia que eu desenvolvi, e eles já têm acesso a essa tecnologia, mesmo sendo conhecido da comunidade científica, eu posso chegar e patentear essa tecnologia, desde que seja nos 12 meses seguintes à minha divulgação sobre essa nova tecnologia. Entendeu? Isso aí o legislador fez, por isso que chama de período de graça. Então, se eu falei em janeiro, até dezembro eu posso patentear essa invenção. Ainda que seja conhecida ali da comunidade científica, não será considerado como estado de técnica essa divulgação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Trago para vocês também a exceção prevista no artigo 16, que é denominado de prioridade unionista. Vamos falar dela. Meus amigos, a prioridade unionista é o seguinte, que aqui também não pode ser alegado se a falta de compreensão do estado da técnica. Ou seja, se alguém deposita no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o pedido de patente que foi feito em em novembro de 2021, com reivindicação para 2020, que foi depositado em outro país, este será o termo inicial. Então, isso daqui foi feito nos Estados Unidos. Eu fiz nos Estados Unidos. E requeri a patente lá nos Estados Unidos em novembro de 2020. Até novembro de 2021, eu posso requerer essa patente, alegando a prioridade unionista, que vai retroagir a data do meu depósito como se fosse em novembro de 2020. Porque assim prevê o artigo 16 do INPI.
da Lei 9.279 de 1996, junto com o artigo 4º da Convenção da União de Paris. Então, beleza. Então, Arias, você quer dizer que um requisito é a novidade. E a novidade diz que não é aquilo compreendido no estado da técnica, é aquilo desconhecido da comunidade científica, mas que tem duas exceções. Eu falo, isso aí. E quais são essas duas exceções? Primeira exceção está no artigo 12, que é o período de graça. É aquele que, embora eu tenha divulgado para a comunidade científica, eu tenho prazo de 12 meses para requerer esse registro. E requerido o registro, ainda que eu tenha divulgado na comunidade científica, não configura como estado de técnica, não configura como compreendido no estado de técnica. Segundo caso, segunda exceção, artigo 16, como da Lei 9.279 de 96, cumulado com o artigo 4º da Convenção da União de Paris, que diz que a prioridade unionista, se eu requerir em novembro de 2020 o depósito da patente desta caneca e em novembro de 2021 eu venho requerer no Brasil, como há um lapso de 12 meses no máximo, eu posso requerer no depósito a prioridade unionista, que vai retroagir a data do depósito feito em um país que seja adepto desta convenção, signatário desta convenção, e vai retroagir nesta data, como se eu tivesse depositado no INPI aqui no Brasil em novembro de 2020. Beleza, meus amigos? Retomado isso, vamos para o segundo requisito, sendo este aplicação industrial. Isso mesmo, vamos falar da aplicação industrial. Meus amigos, a aplicação industrial consiste no ato da indústria querer e poder produzir. Existe um binômio, querer e poder produzir. Se quer e pode produzir, existe aplicação industrial. Se querer, mas não poder produzir, não existe aplicação industrial. Se poder produzir, mas não querer, não tem aplicação industrial. Então, vamos supor que existe aqui uma caneca, que eu falo, essa caneca aqui é inquebrável, desenvolvi a tecnologia. Aí falam assim, mas tem aplicação industrial para produzir uma caneca desta? É só de um material que existe em Marte e que fica 50 milhões cada caneca. Embora inquebrável, percebam, a indústria geralmente não vai querer produzir e nem pode produzir porque essa substância é muito difícil de ficar indo buscar em Marte. Perceberam? Então, nesse caso, não existe aplicação industrial. Então, tem que ter a aplicação industrial e tem que ter o requisito da novidade. Além disso, tem que ter um terceiro requisito. E cuidado para não se confundirem aqui. O terceiro requisito diz respeito à atividade inventiva. Meus amigos, vocês perguntam, mas Arias, você falou que tem que ser novo. É lógico, se é novo tem atividade inventiva. É que muitos confundem nesse caso. Não pode ser um mero estado da técnica. Não pode ser uma mera atividade científica. Mas tem que ser algo novo. Algo com o intuito de inovar mesmo. Tem que ser aquilo em que seja substancial aquela atividade inventiva. Vamos supor que eu falar, tem um pneu aqui e eu desenvolvi aqui uma tecnologia. Aí me perguntam, qual? Eu falo, esse pneu aqui, o outro roda 50 mil quilômetros. Esse aqui roda 50 mil quilômetros e 500 metros. O outro pesa 10 quilos. Esse aqui pesa 9 quilos e 500 gramas. Percebam, meus amigos. Isso daqui foi um mero estado da técnica. Foi uma mera atividade científica. Isso aqui não influenciou em nada, percebe? Então isso não é uma atividade inventiva. É uma mera atividade científica. Nesse quesito, não cumpriu a atividade inventiva. Perceberam? Então, tem que ser algo novo, algo com o intuito de inovar, algo
que realmente modifica tudo, como do telefone para o celular, como eu disse. Então, tem que cumprir um requisito da novidade, aquilo que não é compreendido no estado da técnica. Tem que ter o segundo requisito, que nós falamos da aplicação industrial. A indústria tem que querer e poder produzir. E o terceiro é a atividade inventiva, aquilo em que visa inovar mesmo. Perfeito, pessoal? Beleza? Falamos desses requisitos. Existe aí um quarto requisito sobre o que é ou não patenteável. Aí eu peço para que vocês deem uma lida nos artigos 18 da Lei 9.279 de 1996, que é o quarto requisito, a ausência de impedimentos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Agora, falado isso, vamos falar do mesmo tema, mas um requisito muito importante, que é cumprir o procedimento para o registro. E é disso que eu vou falar agora com vocês. Beleza? Então vamos lá. Meus amigos, protocolizado o pedido, o NPI fará um exame formal. O que é isso? Se toda a documentação exigida ali, presente naquele depósito em que você fez, o que vai acontecer? Tem aqui o exame formal, toda a documentação exigida está aqui, as informações para análise do pedido constam aqui. Beleza. O que vai acontecer? Efetuado ali o depósito, ficará sob sigilo por 18 meses. Mas você pode dispensar. Fala, não precisa desse sigilo de 18 meses não. Dispensa esse prazo. Lembrando que esse prazo tem que ser requerido pela parte para dispensar o sigilo dos 18 meses. Dispensado isso, o que vai acontecer? Poderá ser requerido o exame do depósito, contado no máximo em 36 meses do depósito para requerer o exame material. Então, tem o exame formal, aí foi feito lá o depósito, a questão do depósito, 36 meses do depósito deve ser o prazo para requerer o exame material daquilo em que trouxe ali. Deferido esse pedido, será expedida uma carta, que denomina-se carta patente. Então, deferiu e expediu carta patente, o que significa que você tem em mãos um documento que prova a titularidade da propriedade industrial. Legal, Arias, muito bom. Mas desde quando conta a minha proteção? A partir do momento dessa carta patente? Não, meus amigos. Conta-se a proteção com uma anterioridade, ou seja, desde o depósito, contando-se 20 anos para a invenção e 15 anos para o modelo utilidade. Só que tem um problema. Às vezes, todo esse processo leva muito tempo. Então imagina só se demorou 19 anos para conceder aquela patente para você. Aí você vai ter um ano ali. O que acontece? O legislador, prevendo isso, no parágrafo único do artigo 40, fala o seguinte, que o prazo de vigência, embora conta-se do depósito, não poderá ser inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo utilidade, a contar da concessão da carta patente. Mas se atentem, essa norma foi revogada pela Lei 14.195 de 2021. Embora tenha sido revogado, essa norma é posterior ao seu edital, no 33º exame da OAB. Como é posterior à do seu edital, esta é a última vez em que essa norma pode cair ainda na sua prova. Então, atentem-se para isso. Beleza, meus amigos? Já em relação às peças, irei falar para vocês por meio dos stories nas minhas redes sociais e também nas redes do professor Bruno Creado. Beleza, meus amigos? Então, falado isso, vamos falar aí de um terceiro chamado
desenho industrial. Este é bem mais tranquilo, que é o quê? O artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, é claro, fala assim, desenho industrial, em apertadas palavras, não é mais nada mais, nada menos do que o design. É isso mesmo, é o design aplicado ao produto sempre com caráter meramente embelezatório. Aries, mas a fábrica fez um design no carro e esse design também ajuda na aerodinâmica. Não, meu amigo. Então não é desenho industrial. Desenho industrial é apenas de caráter meramente embelezatório. Não pode alterar a qualidade do produto. Beleza? E os requisitos é o quê? É a novidade. O desenho tem que ser original, então a originalidade e a ausência de impedimentos, previstos ali do artigo 96 ao artigo 100 da Lei de Propriedade Industrial. Mas, Aries, qual o prazo de concessão? Simples, meus amigos, 10 anos. 10 anos contados do depósito. Aries, é permitido prorrogar? Sim, 3 prorrogações de no máximo 5 anos cada. Perfeito, pessoal? Belezinha, belezinha? Então, passa a régua na propriedade industrial, que no próximo bloco falaremos sobre o tão temido títulos de crédito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais e tchau, tchau!